quero agradecer aqui a oportunidade. E eu preciso agradecer, eu preciso ter gratidão para toda e qualquer oportunidade de falar sobre o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho tão combatido há 2000 anos atrás e ainda incompreendido hoje. Novembro de 2022, século 21, terceiro milênio da era cristã, aqui nesse planetinha azul. A conversa hoje sobre o homem no mundo está no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, item número 10. Essa é um texto de sociologia, de antropologia, de comportamento social, das interações sociais que o Evangelho de Jesus nos orienta a fazermos. Fala da jovialidade, da simpatia, mas que ela sempre esteja uma jovialidade com um contexto de uma consciência tranquila. O homem no mundo, quero aqui puxar a brasa para a sardinha, no jargão popular, quero falar de Francisco de Assis. O homem no mundo, designado por Jesus para a reconstrução da sua igreja. E igreja vem de eclésias. Eclésia que significa assembleia, ajuntamento de pessoas. Não é o prédio, não é o imóvel, mas igreja é o ajuntamento, é a associação dos corações. Livro Pensamento e Vida do Emmanuel está lá. Toda vez que nós pensamos, nós plasmamos formas. Toda vez que nós pensamos, nós produzimos matéria mental. Por isso que é fácil mentir enquanto estamos encarnados. Mas quando estamos desencarnados, aí não dá para mentir não. Porque pensamos, exteriorizamos formas, pensamentos. Nós vamos plasmando ao nosso derredor uma psicosfera, uma atmosfera mental resultante daquilo que nós pensamos e, por consequência, interferindo nas nossas escolhas sobre aquilo que nós precisamos escolher, definir. Nós não temos governabilidade para a maioria das coisas da nossa vida. O que nós temos governabilidade é sobre a nossa reação perante as dificuldades que nós somos defrontados. Jesus, ele nos exorta a ter um comportamento. Jesus nos exorta a ter o amor como comportamento. Amar aqueles que vos perseguem, orar pelos que te perseguem. Então Jesus nos exorta a ter um comportamento de amor. E esse comportamento, inicialmente, ele não é um sentimento de amor, ele é um comportamento. Amai os que vos odeiam, amai os vossos inimigos. Então, não é um sentimento que Jesus está falando. Se é meu inimigo, como é que eu vou sentir amor pelo meu inimigo? Mas eu preciso amar o meu inimigo. E eu preciso me comportar frente a esse inimigo de tal maneira que ele veja em mim um reflexo de Jesus. E aqui vamos colocar as devidas proporções. Será um reflexo de Jesus muito esmaecido, muito opaco, muito diminuto, mas mesmo assim um reflexo de Jesus. E aí nós vamos chocar. E o Evangelho de Jesus é o Evangelho de chocar as pessoas. O Evangelho de Jesus é aquele que você acha uma carteira cheia de dinheiro e você devolve para aquele que perdeu. E isso, quando acontece hoje, vira manchete de jornal. Está chocando. Manchete de jornal é sobre aquilo que dá
curiosidade, sobre aquilo que dá venda, aquilo que o jornal vai ganhar o seu dinheiro, vai ganhar com os anúncios. Em teatro, a gente costuma falar o seguinte: em teatro, a peça teatral só é boa quando tem conflito. Que o conflito gera interesses. Gera interesse sobre personalidade A ou personalidade B. E o teatro terreno, essa grande peça teatral, essa grande apresentação da humanidade no palco divino do planeta Terra, que não é uma peça teatral. Porque a verdadeira vida, ela não se dá apenas na Terra, no plano material. A verdadeira vida, ela tem a sua parte espiritual e a sua parte material. Nós, nesta presente encarnação, adquirimos determinadas personas. Ou estamos homem ou estamos mulher, né? Estamos vivenciando o papel de pai, de mãe, de filho, de irmão, de deserdado, em situação de rua ou de abastança material, e vamos vivenciando neste mundo, nesse grande teatro chamado Planeta Terra, os nossos personagens. E o roteiro, quem é que escreve essa peça? Quem é que escreve a parte da literatura? É Jesus. Jesus já deu o roteiro. E nesse roteiro ele fala do perdão, do amar aos outros, de amar a Deus sobre todas as coisas, de compartilhar o pão espiritual e o pão material. Agora nós somos pessoas que estamos trilhando nessa escola chamada Planeta Terra. E nem sempre a gente segue o roteiro. Nem sempre. Quando a gente tem oportunidade de dividir, a gente não divide. Quando a gente tem oportunidade de perdoar, a gente não quer perdoar. Quando a gente tem a oportunidade de exercitar o comportamento, o amor, a gente joga pedras. A gente fala mal, a gente julga, a gente despreza, a gente identifica o elo fraco da corrente social e a gente espezinha. Estou falando isso como um comportamento humano da nossa sociedade. Experimento social feito numa das estações de metrô em Paris. Não estou falando de Diadema, não estou falando do trólebus de Diadema. Estou falando em Paris. Uma pessoa, numa determinada hora, está lá em trajes muito humildes, simula estar passando mal, cai ao chão e demora 20 minutos para as pessoas socorrerem ele. Passam ao lado e está lá uma pessoa, um pobre, caído ao chão. Pois bem, esse mesmo homem no dia seguinte, dessa maneira, trajado com um terno, com uma roupa luxuosa, uma roupa requintada, faz o mesmo gestual e cai no chão. Não leva 1 minuto e já tem gente ali tentando socorrê-lo. As pessoas nos tratam por aquilo que elas julgam, aquilo que nós somos. Vamos lembrar a passagem da figueira estéril. Que Jesus se aproxima da figueira porque ele queria se alimentar. E a figueira toda bonitona, cheia de folhas. E não tinha frutos. E no Evangelho está dizendo, não era tempo de frutos. E Jesus repreende aquela árvore, porque ela não deu frutos. No dia seguinte ela estava lá toda seca. Alguns diriam, Jesus não amaldiçoou. Ele percebeu ali uma doença naquela planta e que ela secaria nas próximas horas e aproveita aquele momento para dar um ensinamento aos seus discípulos. Que ensinamento é esse? Que nós não podemos julgar as pessoas por aquilo que elas aparentam ser, mas por aquilo que elas efetivamente o são. E, na dúvida, primordial é entendermos que o outro é nosso irmão. Somos todos filhos e filhas de Deus. Tanto é que a prece dominical começa com a seguinte frase: Pai Nosso. Quando Jesus nos ensina a rezar dizendo Pai Nosso, significa, é o nosso Pai.
Ele não começa a rezar, meu Deus que estás no céu, né? Nem fala nosso Deus, ele fala Pai nosso. Jesus localiza que nós temos uma origem divina, que todos viemos de Deus e que todos nós somos parentes da família chamada humanidade. E nesse presente de Deus que é o planeta Terra, estamos aqui interpretando vivências, experienciando situações de interrelações sociais, interações sociais. E que o dinheiro é um componente do nosso intercâmbio. E que a gente, sabendo quanto que a pessoa tem na conta dela, na conta do banco, nós temos esse ou aquele comportamento. Então, nesse grande palco chamado Planeta Terra, nesse grande hospital, nessa grande escola, em que nós, humanos, encarnados e desencarnados, 8 bilhões de seres humanos encarnados, nessa grande escola que a gente vai experimentando as nossas relações sociais. De mando, de poder, de submissão. E o roteiro está dado, o script é amar o próximo, se colocar no lugar do próximo. Somos feitos para o amor e toda vez que a gente se desvia desse caminho, a gente adoece, a gente sofre. Toda doença tem a sua gênese no espírito, toda doença. Isso é André Luiz que diz. Isso é livro dos espíritos. Então, nós somos seres espirituais numa vivência materializada, uma vivência material, em que nós não podemos esquecer o mandamento, aliás, o ensinamento de Jesus com a figueira seca. Ah, mas não era tempo de figos. Nós não podemos nos dar ao luxo de esperar estarmos no tempo de figos. Nós temos que exercer a frutificação do Evangelho em nós agora, a partir desse momento. Nós não precisamos aparentar sermos cristãos, mas nós precisamos saciar a fome do outro. Estejamos prontos ou não, estejamos na época de frutos ou não, porque a fome não tem época de fome, a fome está aí, fome física e fome espiritual. E Jesus quer dizer o seguinte com a figueira seca, ó, não vai esperar estar rico, ter condições materiais para fazer a caridade, porque Paulo de Tarso explica o que é a caridade. Ainda que eu desse toda a minha fortuna e meu próprio corpo para ser cremado e não tivesse caridade, de nada valeria. A caridade é um estado de ser. A caridade / amor é esse comportamento de se colocar no lugar do outro. Empatia. Altruísmo, essa palavra tão bonita que vem de alterum, que significa o outro, contra o egoísmo. Então, o homem no mundo precisa ter um entendimento da sua natureza divina. Não estamos aqui para ganhar dinheiro. O dinheiro, repito, é um componente do intercâmbio nas nossas relações interpessoais. Não estamos aqui para encher os nossos celeiros de semente. Louco! Esta noite a morte lhe ceifará. É o que Jesus diz, aquele que queria derrubar os celeiros e construir celeiros maiores. Que são esses celeiros maiores? É a concentração de riquezas em detrimento daquele que passa a fome. Há fome no mundo, há fome no Brasil, há fome em Diadema. Nós temos que alimentar as pessoas na medida da nossa capacidade. E o que é que nós podemos alimentar as pessoas? Podemos alimentar as pessoas com a cesta básica. Podemos alimentar as pessoas com esperança. Podemos alimentar as pessoas com alegria, com paciência, com reciprocidade,
com carinho, com afeto, com o escutar. Quantas pessoas não são levadas ao suicídio porque ninguém as ouviu? A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. No Brasil, acho que isso no mundo, no Brasil a cada 4 minutos. Essas pessoas têm fome. Como diria a música do Titãs, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida. O ser humano necessita de amor, de empatia, de solidariedade, de fraternidade, de elogio, de incentivo. É disso que a gente precisa. É disso que nós precisamos. O alimento material sacia uma necessidade biológica temporal, porque mais cedo ou mais tarde esse corpo vai para a sepultura. Mas a fome espiritual, nós espíritas temos um compromisso urgente. Você não sabe fazer uma palestra? Claro que sabe. Toda vez que você comenta na sua família determinada passagem do Evangelho, determinado fato que acontece no centro espírita, você está parlando, você está palestrando, você está falando e você está indicando o roteiro que Jesus nos deixou. Jesus, caminho, verdade e vida. E seu Evangelho de amor incondicional. Amor que não é sentimento, é um comportamento. E aí está dentro da nossa governabilidade escolher amar. Escolher amar. Escolher perdoar. Ah, mas não é fácil. Claro que não é fácil. Mas escolher perdoar já é um passo que você dá na direção. Se você faz uma prece, Jesus escuta. Se você perdoa, Jesus percebe. Se você repete as palavras de Jesus, Jesus se lembra de você. E isso está prometido no Evangelho. Aquele que me defender perante o outro, aquele que se orgulhar de mim perante o outro, aquele que não se envergonhar de mim perante o outro. Reciprocidade, companheirismo. A palavra companheiro é companes, aquele que divide o pão, aquele que compartilha o pão. O espírita, toda a obra espírita tem que ter caridade. A caridade, aquela material de levar o alimento, mas também de levar o sentimento. Uma determinada ida nossa levando marmitex nas ruas, lá na COPC, um jovem, menos de 30 anos, em situação de rua, recebe a marmita, recebe o cobertor, mas ele pediu, foi mesmo um abraço. Um abraço. Porque as populações em situação de rua não são abraçadas. As pessoas em situação de rua não são queridas. E tem muita gente que está abandonada nas ruas e dentro de suas próprias casas. Jovens, adolescentes que se isolam da família, se conectando ao mundo através das redes sociais, com milhares de seguidores e nenhum irmão ao seu lado, quando ele tem fome e sede de esperança. Esse é o nosso papel. Levar a esperança às pessoas. Dizer que o planeta Terra é uma grande escola e que ninguém vai se perder. Nenhuma das ovelhas vai se perder. Todos segurando a mão de todos. Todos numa grande corrente de uma grande família chamada humanidade. Esse é o nosso papel no mundo. Escolher Jesus e sermos um tênue reflexo do seu amor, mas mesmo assim um reflexo do seu amor. Muito obrigado.